Então, a física quântica representou uma grande revolução conceitual da humanidade, né? Até 1900, as pessoas achavam que a física estava praticamente concluída, que não havia muita coisa a mais a descobrir, que a física clássica equacionava bem o comportamento da natureza. Tinha a física de partículas, que era equacionada pelas leis de Newton, do Isaac Newton, né? Grande cientista inglês. Tinha a teoria da luz, das ondas eletromagnéticas, né? Para a qual foi dada uma grande contribuição por Maxwell. Então, no final do século XIX, achava-se que os problemas essenciais já estavam resolvidos. E foi irônico que exatamente, né, no finalzinho do século XIX, em 1900, aparece a contribuição de Max Planck, que faz uma hipótese revolucionária, mas que para ele foi sofrida. Ele disse que a hipótese dele foi fruto de um desespero. Ele tinha uma fórmula que acomodava os fatos experimentais sobre a cor da luz emitida por corpos aquecidos, que a física clássica não conseguia explicar, e essa fórmula ele não sabia explicar fisicamente. A fórmula batia com o resultado experimental, mas como é que eu explico isso fisicamente? Então ele teve que fazer uma hipótese revolucionária. E a hipótese dele é de que a energia do meio material que emitia aquela radiação, aquela luz, não era contínua, tinha elementos discretos de energia, e a energia era um múltiplo de um elemento básico, discreto de energia, era uma energia discretizada. Começava aí a física quântica. E isso foi complementado em 1905 pelo Einstein, que deu um outro salto revolucionário, mostrando que a luz é constituída de corpúsculos, né, que depois receberam o nome de fótons, e que a radiação eletromagnética apresenta propriedades corpusculares, assim como apresenta propriedades ondulatórias, né? Então, essa dualidade onda-partícula, né, percorreu a física quântica no século XX. Depois, na década de 1920, apareceu uma teoria mais sólida, né, para equacionar esses fatos, a dualidade onda-partícula, tanto para partículas materiais como para a luz. E a partir daí, grandes descobertas foram feitas. É interessante que aqueles jovens, e podemos mencionar vários, né? Tinha o próprio Einstein, né? Tinha o Heisenberg, tinha o Paul Dirac, né? Tinha um grupo de jovens que tinha uma grande curiosidade pela natureza, pelos fenômenos naturais, e que começou a desenvolver aquela física quântica movidos pela paixão e pela curiosidade. Ninguém sabia em que aquilo ia dar. Para eles era uma revolução conceitual. Eles não tinham nenhuma aplicação em mente. E, no entanto, a física quântica revolucionou o nosso cotidiano já no século XX. Sem a física quântica, nós não teríamos o laser, nós não teríamos o transistor, nós não teríamos os aparelhos de ressonância magnética nuclear nos hospitais, que hoje em dia permitem ver o cérebro em funcionamento. Eles permitem ver o que acontece dentro do cérebro quando a gente pensa, né? Nós não teríamos relógios atômicos ultra precisos que servem de base para o GPS, né, que orienta até, que a gente tem até localização por GPS nos nossos aparelhos celulares. Então, leitores de códigos de barra, né, em mercados, tudo isso é fruto da física quântica. Vocês sabem que em 2000 saiu um artigo no Scientific American, do John Wheeler, sobre a física quântica. De fato, em 2000, você comemorava 100 anos da física quântica, que começou com a descoberta do Planck em 1900. Então, em 2000 teve esse artigo, foi do John Wheeler e do Tegmark, outro físico que trabalhava com o John Wheeler, em que eles mostraram que 1/3 do produto interno bruto dos Estados Unidos estava baseado em dispositivos que dependiam da física quântica, né? De aparelhos de ressonância magnética em hospitais, a aparelhos que usavam transistor, a lasers com várias aplicações em saúde, em medida de distâncias, né? Em comunicações. Então, é um exemplo também de como é que a ciência funciona, né? Jovens atraídos pela paixão e pela curiosidade acabam dando uma contribuição à humanidade que talvez não dessem se tivesse empenhado desde logo
em projetos mais aplicados na época, né? Então tem essa coisa bonita sobre a ciência, né? E talvez eu costumo dizer até que é uma peculiaridade da espécie humana, da evolução da espécie humana, que essa paixão pelo conhecimento, né, e essa curiosidade acabem servindo a humanidade, né? Acabem transformando de maneira revolucionária nosso cotidiano, né? Sem que tivessem sido planejadas por nós especificamente para isso, mas é parte da nossa evolução, né? É uma paixão que permite à humanidade se desenvolver, né? E eu fico muito satisfeito de ser parte disso, né? Muito satisfeito de ser parte disso. Então, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos um laboratório com o qual eu faço a teoria, tenho colegas muito bons que trabalham na parte experimental, e nesse laboratório é possível fazer experimentos sobre efeitos extremamente sutis do mundo quântico. Por exemplo, o efeito de emaranhamento, que diz que quando a gente tem dois sistemas, a gente pode conhecer perfeitamente o estado global do sistema e ainda assim nada conhecer sobre o estado de cada parte do sistema, né? O Schrödinger falava sobre isso, um dos fundadores da física quântica. Ele dizia sobre o emaranhamento exatamente isso, né? Olha, há sistemas aí para os quais nós podemos conhecer perfeitamente o estado global, mas ter completa ignorância sobre os estados individuais. E dizia ele, e é isso que vem constantemente nos assombrar, né? E eu posso dizer que isso continua assombrando os físicos que trabalham atualmente com esses sistemas, continua me assombrando, e essa é a diversão que eu tenho nesses dias, né? Ficar assombrado com essas peculiaridades, com essas características do mundo em que a gente vive e que apresenta muitos desafios, né? Os jovens que estão aí vendo isso devem saber e devem ter consciência do fato de que tem problemas incríveis que não foram resolvidos. Um deles é a união de duas grandes contribuições do Einstein. A primeira, a contribuição que ele deu para a própria teoria quântica, para a física do mundo microscópico. E a segunda, a contribuição que ele deu para a física do mundo cosmológico, do mundo macroscópico, a teoria da relatividade generalizada, a teoria da gravitação. Até hoje, a gente não sabe como juntar essas coisas. Como é que junta a gravitação e a física quântica? Ninguém sabe isso. Tem gente trabalhando duramente para resolver isso. Tem o pessoal que trabalha em teoria das cordas, tem o pessoal que faz experimentos, na minha área, extremamente sutis, para tentar ver influência do campo gravitacional em sistemas quânticos. Enfim, é um problema em aberto. Lembra aqueles problemas que estavam em abertos antes de 1900, quando um físico como Lord Kelvin dizia que a física era como um céu azul com pequenas nuvens no horizonte. Ele estava dizendo o seguinte, olha, praticamente não tem muito mais coisa para fazer, né? As pequenas nuvens eram, por exemplo, como é que a física explicava que um corpo aquecido vai mudando a sua cor à medida que a temperatura aumenta? Por que estrelas mais quentes são mais azuladas, estrelas mais frias são mais avermelhadas? A física clássica não conseguia explicar isso, mas era considerada uma pequena nuvem no horizonte. Em 1900, essas nuvens se juntaram e criaram uma imensa tempestade, né, que foi a Revolução dos Quanta. Hoje em dia, as nuvens são, por exemplo, a relação entre gravitação e a física quântica. Ninguém sabe ainda resolver esse problema. Precisamos de jovens, como eram jovens aqueles que desenvolveram a física quântica, para resolver esse problema, para enfrentar esse problema. E a nossa experiência é que sempre quando problemas desse tipo são resolvidos, a gente aprende, quando esses conflitos, essas crises são resolvidas, nós aprendemos muito sobre o mundo que a gente vive. E aprender muito sobre o mundo que a gente vive acaba afetando nosso cotidiano mais do que qualquer um de nós possa imaginar quando a crise está ocorrendo, quando o problema está sendo resolvido. Então, acho que essa é a beleza da física em particular e da ciência em geral, né? Esse instrumento fantástico de desenvolvimento da humanidade, né? De preservação da espécie. Às vezes não, né? Às vezes até tem umas descobertas aí que contribuem para destruir a espécie, né? Como a bomba nuclear, né? Enfim, mas isso não depende dos cientistas, depende do controle da sociedade sobre as aplicações da ciência. É outra história, né? Mas, enfim, faz parte da nossa evolução, essa paixão pelo conhecimento, essa curiosidade, e eu estou nisso, e fico muito contente de estar nisso. Obrigada.